Shalom, tudo bem? Pessoal, presta atenção, hoje em dia a gente crê que muitas palavras, né, estão ausentes nos ensinos da igreja. Muita coisa está sendo deixada de lado sobre a palavra de Deus. Não se trata, obviamente, de ter ensinos novos, mas aquilo que a palavra de Deus coloca está sendo deixado de lado em muitas circunstâncias, sob diversas circunstâncias. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de dever, de renúncia, como se falava há algum tempo. E, na realidade, nós estamos vendo uma guerra silenciosa entre o bem e o mal dentro de nós mesmos. Terrível isso. Essa guerra nos faz esquecer de certos princípios que são muito caros para nós, mas que estão também ficando cada vez mais raros em nossa vida, né? No dia a dia, na nossa vida cotidiana. Porque não se fala deles, as pessoas não compreendem, não aprendem, não há ensino sobre eles, e aí fica aquela coisa morna. Olha que coisa horrível. Há muitas divisões na igreja. E estou colocando ainda de uma forma um pouco mais amena, parece que o povo de Deus não consegue se manter de pé frente a tanta turbulência no caminho que segue. Bastante coisa. Mas, para falar a verdade, vamos dizer assim, nós cremos que o problema esteja exatamente aí. Né? Não se crê adequadamente, não tem um ensino adequado sobre o caminho que se segue. E o problema está no caminho escolhido, que acaba sendo uma estrada espaçosa, que permite tudo e onde nada é errado. E que, na realidade, se identifica com os padrões do mundo e rejeita os padrões de Deus. Eu diria assim, falta fidelidade plena à palavra de Deus. Falta vontade de manter os princípios que são sólidos e que orientam, na realidade, para a estrada apertada. E a estrada apertada é que conduz à porta estreita do reino. Falta, sim, falta. Falta, na realidade, temor e obediência à palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Toda honra, louvor, glória, poder, majestade e autoridade são teus de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós agradecemos por este período de estudo, rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, por este período e também sobre a vida de todos aqueles que vão assistir a este estudo. Esteja na casa de cada um, Pai, tocando seus corações e mentes e abrindo-os para que possam receber mais de Ti. Fala através de nós, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos ensine sempre qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Estamos aqui mais uma vez para este estudo, não é mesmo? Gente, temer a Deus é respeitar a Deus por quem Ele é. Temor é respeito. Tudo bem que tem aquela conotação de medo, mas aqui nós estamos falando de respeito. Acabamos de falar, falta temor e obediência à palavra de Deus no meio da igreja, no seio da igreja. Temer é respeitar a Deus e as pessoas não estão fazendo isso. Estão dizendo que a palavra dele não vale. Ou seja, por um lado diz que a palavra é eterna. O próprio profeta Isaías disse, né, que a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra de Deus é eterna, mas os que ela fala não se cumpre. Ué, esquisito isso. O ser humano que tem temor, presta atenção, ele enxerga o esplendor de Deus.
um Deus tão poderoso, indescritível, que conduz a esse respeito muito grande. A grandiosidade de Deus nos conduz ao seu respeito. Esse respeito nos orienta que é preciso receber o reinado de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Isso também implica, sabe, compreender que se aceita a condição de servo, você tem que aceitar a soberania de Deus sobre si. O que, de certa forma, representa o mérito de estar conectado ao Criador, né, o tempo todo. Isso é um jugo, o jugo do eterno Deus sobre a sua vida. E não o jugo de homens, o jugo de congregações que acabam querendo dominar. Não, não. Esse é o anticristo. O anticristo que vem para dominar por interesses. Não, Deus não tem isso, não. Deus é o Deus de liberdade. Ele entrega a sua lei, mas quem está debaixo do cumprimento da lei tem liberdade. Enganam-se aqueles que pensam que a lei aprisiona. Nós estamos vivendo tempos difíceis e pensar isso daí é muito grave e ao mesmo tempo perigoso. O jugo de Deus sobre o ser humano, ele é recebido primeiramente pelos pensamentos e depois pelas palavras e ações. Você compreende e depois você começa a falar e agir conforme aquilo que você leu, aprendeu e compreendeu. Ou leu, compreendeu e aprendeu, né? Quando as ações do ser humano espelham a vontade do Criador, então vem assim a sabedoria, porque a vontade de Deus é sábia. A vontade de Deus espelha aquilo que Ele tem de bom para nós, o que é sabedoria. Essa é a forma que as Escrituras demonstram o processo, por exemplo, no livro de Provérbios. Vamos ler. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Maravilha, glória a Deus. A afirmação é inquestionável. Aquele que teme a Deus é sábio. Então comece a temer ao Senhor. Comece a respeitar ao Senhor. Respeitá-lo é respeitar a sua vontade. É respeitar aquilo que Ele mandou fazer. A sabedoria que emana do trono de Deus pode chegar até nós como a luz que sai do sol e brilha sobre toda a humanidade diariamente. É importante, né, perceber que nem todos se abrem a essa sabedoria, infelizmente, porque simplesmente não acreditam nela ou não a aceitam. Daí a palavra de Deus que foi dada lá atrás vem enfrentando dificuldades na apostasia, porque as pessoas acabam não acreditando mais dela, preferindo viver uma vida longe de Deus como nosso Criador e Pai de todos nós. No entanto, essa mesma sabedoria impele, impulsiona o ser humano a se aproximar do Criador, a se aproximar de Deus como Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança, abrindo as portas, sabe, para um mundo totalmente novo na vida da pessoa que assim desejar. Deseje a palavra de Deus, deseje cumprir a palavra de Deus. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas como eu disse, parece que essas coisas estão fugindo das igrejas, estão sendo deixadas de lado nas igrejas. Essa sabedoria não é imposta, presta atenção, mas ela é, vamos dizer assim, disponibilizada a todos que procuram a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. O primeiro mandamento: buscar a sabedoria que vem dos céus é, ao mesmo tempo, temer a Deus, respeitar a sua vontade e agir no sentido de cumprir essa mesma vontade, no sentido de cumpri-la, respeitar e cumprir. O Cristo falou: bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática. É isso que Deus espera de nós. O temor trata também de agradecimento, mas também de reconhecimento pelo fato de que tudo vem de Deus. A provisão, por exemplo, que distribui tudo a todos igualmente, o que vem de Deus. O temor conduz ao agradecimento e ao reconhecimento a Deus por tudo.
Afinal, eu diria, somente nós podemos agradecer quando se reconhece quem é Deus e quando se reconhece que Ele é que provê tudo para nossas almas. Essa atitude, ela ajuda o ser humano a ter humildade, né? Uma forma da influência de Deus na vida do ser humano, que é muito importante, muito importante. Receber o espírito de temor, semelhante a como está escrito em Isaías, capítulo 11, significa impor para si mesmo, ou colocar para si mesmo, a obediência a Deus como algo inafastável. Olha, não vou deixar de obedecer a tua palavra, Pai. É como se nós disséssemos isso diariamente. Significa que é preciso cumprir a vontade de Deus que está expressa no que Ele mesmo deixou como legado ao ser humano, as Escrituras. O reconhecimento da grandeza de Deus, de sua eternidade, de sua infinitude, a contemplação das obras do Criador, a visualização da magnitude do universo criado pela sua palavra e pela sua sabedoria, isso aí tudo foge completamente à compreensão do ser humano, mesmo aqueles que têm as suas faculdades intelectuais disponíveis e, eu diria, elevadas. Tudo isso, na realidade, merece o nosso agradecimento. A nossa vida merece isso. Ser grata a Deus por tudo que Ele criou. Porque a vida do ser humano recebeu tudo do Criador. Em primeiro lugar, a sua imagem e semelhança. Receber a grandeza de Deus e agradecê-lo pela vida já é em si uma atitude de respeito diante da boa, agradável e perfeita vontade que Ele disponibiliza para todos nós. E eu diria, eu pergunto, que melhor atitude poderia ter aquele que tem esse reconhecimento do que estudar a palavra que Deus deixou? Estudar para compreender e praticar. É o que fazemos aqui. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus. E é isso que você deve fazer, estudar a palavra de Deus. Compreendê-la, guardar no seu coração, já falamos sobre isso, está nas Escrituras. Guarde no seu coração para não pecar contra ele. E nesse sentido, o primeiro pecado contra a palavra de Deus é deixar de cumpri-la, desobedecer. O temor leva ao estudo e ao cumprimento da lei de Deus, como expressão da sua vontade ali exposta. A gente fala isso várias vezes aqui no canal, em vários estudos. Como não obedecer àquele que tudo criou, inclusive o reino dos céus, para onde devemos ir? A gente diz que quer ir para o reino, mas a gente não quer obedecer a Deus. Tem uma frase que me vem à mente que fala assim, Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer negar-se a si mesmo. Olha que coisa interessante. Ninguém quer negar-se a si mesmo para deixar a sua vontade e cumprir a vontade do Pai que está nos céus. O Cristo falou sobre isso no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Como não cumprir a vontade de Deus que resumiu nas Escrituras entregues a Moisés, e por intermédio dele, primeiramente ao povo de Israel e através do Cristo enviado a todas as nações. Como que a gente não vai respeitar isso aí? Como que a gente não vai obedecer e cumprir? Se a gente acredita no versículo 1 de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, criou Deus os céus e a terra, nós precisamos compreender que ali está todo o poder do universo. E aquele poder deixou a sua palavra para nós. Devemos respeitar a Deus em todos os detalhes, em todos, não contrariando realmente a sua vontade. Não se rebele contra a vontade de Deus por sua própria vontade. Não desobedeça ao seu mandamento, que é eterno, já falamos, como a sua própria palavra. O Cristo respeitou, obedeceu e cumpriu a palavra de Deus em tudo quanto lhe foi imposto pela divina providência, de modo que pudesse demonstrar aos seres humanos, a todos nós, que ela não é pesada, não é difícil de ser cumprida e nem está além do alcance de cada um de nós. Mas a gente olha para o Cristo e parece que não compreendemos que ele cumpriu, então nós também podemos cumprir. Ele fala, aquele que quiser me seguir é ir depois dele, Segue o reizinho, não tem uma brincadeira assim? Segue o rei. Ele vai à frente e tudo que ele faz, a gente faz também.
Ele cumpriu a lei e a gente não vai cumprir por quê? A lei não está no céu, nem além do mar, de maneira que seja impossível proclamar e obedecer. Não, já falamos sobre isso também. Ao contrário, ela está, repetindo, ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós. O temor impulsiona, assim, de forma inevitável ao cumprimento da palavra de Deus, que é eterna e imutável, como aquele mesmo que as proferiu. E nós nos alimentamos disso. Deus falou, o Cristo repetiu. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Cumprir a palavra de Deus impulsiona, né, para a compreensão das Escrituras. Sagradas, as Escrituras, como aquele que as ditou lá no monte. O reconhecimento da pequenez do ser humano diante da vastidão da própria criação, glória a Deus por isso, já é algo espantoso, que não se consegue. A gente imagina, mas na realidade imagina uma pequena foto, uma parcela ínfima, mínima de tudo que pode ser o universo. Pega uma foto desses telescópios mais modernos que ficam orbitando a Terra. Telescópio Webb, por exemplo. Nós veremos uma vastidão incrível, espantosa, espetacular, maravilhosa, e nos esquecemos de que algo está por trás daquilo ali. Na realidade, o Deus Todo-Poderoso está por trás disso tudo. Infelizmente, as pessoas se esquecem disso e acabam colocando a sua vontade diante da vontade do Pai que está nos céus. Mas mesmo assim, o reconhecimento que conduz ao temor daquele que tudo criou, com sua palavra de sabedoria, bondade e justiça, precisa estar em nós. A justiça de Deus, que está assim em volta de toda a sua palavra, nos torna justos quando dela tomamos posse para seguir como um caminho de paz, de misericórdia, de poder. Porque é justo que todos se curvem à vontade de Deus e assim realizar a nossa parte no processo, eu diria, no processo de retificação das nossas almas, permitindo que nós retornemos à, hoje, indescritível presença de Deus no reino dos céus. Nós não temos a real visão do que seria isso. No livro de Eclesiastes, muito interessante, as reflexões do pregador em Eclesiastes nos conduzem, né, nos levam, vamos dizer assim, de uma leitura rápida, desatenta, a gente acaba pensando que o pregador ele é pessimista em relação à vida e parece nos afastar do Espírito. Parece. Porém, o pregador pauta, né, a gente precisa compreender isso, pauta as suas máximas em suas experiências e segue a razão humana. Interessante isso. Que, na realidade, nada pode por si mesma, mas apenas com a palavra de Deus no coração. Porém, ainda porém, depois de tudo que o pregador fala no livro de Eclesiastes, ele encerra declarando, apesar de declarar que tudo na vida é vaidade, ele conclui de uma maneira muito sábia pela necessidade que todos nós temos de Deus. E nesse particular ele define a postura correta. Vamos ler? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Glória a Deus! É o penúltimo versículo do livro. Ele fala que tudo é vaidade, não adianta fazer nada e tal, mas no fim ele fala, olha, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por mais que o livro de Eclesiastes esteja inserido em um contexto ético, vamos dizer assim, ele explora, né, o que cada um pode fazer em sua vida. Por mais que seja assim, é inegável que a conclusão a que chega o pregador é um verdadeiro princípio bíblico, universal e eterno, carregado de espiritualidade. É exatamente essa a condição que nos mostra a justiça de Deus. Somente em Deus e com Ele é possível ter a certeza de que a vida tem um propósito além dela mesma. Maravilha isso! Sem Deus você não consegue descobrir o propósito da sua vida. Aliás, se bobear vai achar que você nem tem propósito, mas você tem.
E esse propósito que está além da própria vida está nos céus. E nesse particular não é vaidade, como ele repete várias vezes no livro, né? Mas a raiz de tudo que podemos realizar. E aí, presta atenção, com o propósito inserido no contexto, né, dessa conclusão do livro de Eclesiastes, nós podemos enxergar a atitude do justo, ou seja, o dever de todo ser humano. E qual que é o dever de todo ser humano? Conforme a própria conclusão: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Se você leva uma vida longe de Deus, pare e reflita. Somente em Deus nossas vidas identificam um propósito além dela mesma. Não esqueça isso. Por mais uma vez, e já falamos sobre isso outras vezes, mas mais uma vez nós concluímos: acredite no poder da palavra de Deus. Guarde em seu coração como princípio do temor que devemos manter, né, do Todo-Poderoso. Temor do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E guardando a sua palavra, ame a Deus, ame ao próximo, ame a humanidade e seja obediente aos mandamentos do Senhor. Esse é o nosso dever. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.